Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa aula. Esse é o nosso canal, eu sou o pastor Walter Leme e da Igreja Assembleia de Deus Central em Cachoeiro Itapemirim. Estamos aí nos aprofundando da terceira lição da Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar agora dia 21 de julho desse ano de 2019. Não gravamos a primeira e nem a segunda devido a uma infecçãozinha na garganta, mas agora estamos aí bem e vamos gravar nossa aula abençoada. A mordomia do corpo, a mordomia da alma e do espírito. Nós estamos estudando a lição do tempo, bens e talentos, né? Essa lição é uma lição um pouco conhecida de alguns dos senhores e de algumas das senhoras. Mas eu quero pedir, antes de iniciar essa aula, que você possa estar nos ajudando aí no nosso canal, deixando o seu comentário, o seu like. Ele é muito importante para nós. Não saia sem deixar o seu like. Ao começar essa aula, já vai lá, já clica e deixa o like. Se você não é inscrito no canal, corra e se inscreva, porque tem muitas coisas boas aí, de novidades chegando aí no nosso canal. Sorteamos agora a nossa Bíblia, que foi sorteada semana passada, e quem ganhou foi o João Vitor de Cachoeiro Itapemirim, e daqui a 3 meses estaremos sorteando outra Bíblia e você pode ser o ganhador da Bíblia de estudo da Escola Bíblica Dominical. A mordomia do corpo começa agora e você está comigo. O texto áureo está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto áureo. A verdade prática, ao lado do corpo, a alma e o espírito deve estar preparado para a vinda do Senhor Jesus. E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gálatas capítulo 5, do 16 ao 22. Nós vamos falar sobre andar em espírito e não satisfazer a consciência da carne. Vamos falar muito hoje sobre a questão da manifestação do espírito e da carne. O objetivo dessa lição é conscientizar que ao lado do corpo, a alma e o espírito deve ser preservado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E também temos o objetivo específico dessa lição, que é conceituar alma e espírito, relatar a mordomia da alma e apresentar a mordomia do espírito. Nossa introdução, quero que você acompanhe conosco aí. Eu sempre gosto de ler a introdução para nós entendermos o que o relator dessa revista ele quer nos falar, nos argumentar com essa introdução. Para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita, antes de tudo, da fé em Deus, da entrega incondicional a Cristo Jesus e da ação poderosa do Espírito Santo na sua mente, pensamento e maneira de viver diante do Criador. Para isso é preciso ser nova criatura, 1 Coríntios 5:17. Assim, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito. É o que veremos nessa lição. Então, para nós entendermos bem, nós precisamos ser mordomo do espírito. O homem necessita, antes de tudo, ele ter fé em Deus, uma entrega total, incondicional a Jesus, para que o Espírito Santo opere nele e faça a mudança. Ele passa a ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, 1 Coríntios nos traz um relatório daquele que está em Cristo, nova criatura é. O bem da verdade é que quando se faz, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, automaticamente passamos a ter nossa vida totalmente voltada para Ele. Nosso corpo, alma e espírito passa a ser santificada. Então não basta apenas santificar uma coisa, precisa ser todo santificado. Seja santo todo em toda a vossa maneira de viver. Precisamos aprender a nos santificar, seja no corpo, seja na alma e seja no espírito. O homem, pela sua tricotomia, ele tem que entender que ele é composto dessas 3 partes, a qual essas 3 partes precisam na vida do homem ser santificada.
O conceito, primeiro ponto da nossa revista é o conceito da alma e espírito. Esse conceito da alma e do espírito, a revista vai dizer que no Novo Testamento a palavra alma é nepleste. No Novo Testamento temos usado de psique, ou daqueles termos usados pelo psicólogo como o que tem a alma e a vida. Encontra-se ligado à palavra psique, que significa pertencente a esta, ou pertencente à vida. Ela é a base da experiência consciente equivalente, portanto, a própria vida, personalidade, ou a pessoa mesmo, ou a vida em si, ela tem os seus parâmetros e significados. Até porque quando se falamos da vida, se falamos daquilo que gera, que é a alma que gera a vida, que vai dar todo o sentido do sentimento, aquilo que você sente pertencente à alma. A nossa revista também, ela traz na introdução que nós devemos, que o cuidado que devemos ter com o corpo, cuidado que devemos ter com a alma e o cuidado que devemos ter com o espírito. E dentro da mordomia cristã nós temos que entender que essa natureza de tricotomia na construção do ser humano, podemos então, a distinção entre a alma e o espírito à luz da Escritura. O que nós vamos entender é que dentro da Bíblia ensina que sobre o destino da alma e do espírito. Há um destino tanto para a alma quanto para o espírito. Dessa natureza da tricotomia à luz das Escrituras, entendemos que o ser humano é contido de 3 partes, uma material e 2 imateriais. Essa doutrina é chamada de tricotomia, ou seja, o homem tem a constituição tríplice, Por exemplo, ele é corpo, alma e espírito. Esse corpo, alma e espírito é dividido nessas 3 partes da formação do homem. O corpo, por exemplo, ele evolui do espírito e da alma. A parte física da constituição humana, o homem, porém, exterior, que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. Nesse caso, o homem rejeita a ideia de ser o corpo a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerente, mal e insignificante. Pois, como crentes, nós somos templo do Espírito Santo. A importância do corpo também pode ser vista de maneira bem razoável no fato de que Deus restaurado conforme o seu soberano da ordem cronológica, né? Ou o novo corpo incorruptível, o homem obtendo um novo corpo. Então esse corpo que é chamado matéria, que a Bíblia diz que o corpo volta à terra como Deus, então formado do pó da terra. Formado esse corpo do pó da terra, ele precisa ter a geração da alma e do espírito. Por isso o homem, para ter vida, ele é formado por essa tricotomia: espírito, corpo, alma e espírito. Um dos últimos requisitos do homem era o Espírito de Deus soprado sobre o homem. A expressão, a alma, a expressão no hebraico também, ela ocorre por 754 vezes no Antigo Testamento. Em Gênesis 2:27 deixa claro que seu significado primário é possuída da vida. Biblicamente, entende-se que a alma é a sede ou apetite físico das emoções, dos desejos, dos bons, quando ruim, das paixões. A alma é aquilo que tem o sentimento. A alma é o que gera tanto para o ódio quanto para o amor. Se a alma ela permitir que essa geração aí, que ela vai gerando paixões, sentimentos fortes, ódios e outras coisas, ela vai criar-se no corpo vamos dizer, uma doença para o corpo, a qual um choque entre a alma e o corpo. Porque a alma, ela gera essa vida. Não que o corpo em si ele sente, mas o corpo é a matéria que sustenta os sentimentos da alma. Quando entendemos isso, dentro da visão humana, nós vamos entender que a palavra alma, que está no grupo das palavras mais conhecidas como uma palavra que todo mundo diz assim. Quando você entender que a alma é o que vai gerar aquilo ali, você vai entender que você tem vida. A alma, ela gera essa vida. Então, quando fala do cuidado com a alma, porque o coração já é enganador.
A Bíblia diz que o coração do homem é enganador. E a alma é que gera, através do coração, através de todo o nosso sistema, a alma ela vai gerando sentimento. Por que o homem sorri, o homem chora, o homem tem desejos? Porque está dentro da sua alma. Há uma luta entre a alma e o espírito. Quando alguém, às vezes a pessoa fala, uma luta do corpo e do espírito. Não, a luta na verdade é da alma e do espírito. Porque o espírito ele quer ser proveniente de coisas boas, de coisa espiritual, alimentar o seu lado espiritual. E a alma ela tem desejo pelo lado carnal. Se nós atentamos para a carnalidade, vamos automaticamente, a nossa alma vai desejar o que é carnal. Se nós atentamos para as coisas espiritual, a nossa alma se unirá ao espírito e tornará-se forte para vencer os desejos da carne. Dentro desse parâmetro aí da alma, nós temos que entender que quando saímos agora da alma para entrarmos no espírito, corpo, alma e espírito. A palavra do espírito na São Cede 400 vezes no Antigo Testamento, que nós vamos entender, que nós vamos aceitar, aliás, vamos ver durante 400 vezes essa palavra, que ela é derivada de um verbo que significa respirar ou soprar. O substantivo pode ser traduzido como sopro, vento ou espírito. No Testamento, a palavra espírito, do pneuma ligado ao verbo que diz soprar ou respirar. Pode significar um sopro ou um vento. O espírito você não vê. O espírito é um vento, soprou. E tendo o Senhor soprado em suas narinas, o homem passou a ter vida. Porque aquele sopro ali deu vida ao homem. Ou aquele sopro trouxe novidade à vida do ser humano. Por isso que nós estamos entendendo aqui dentro do significado da alma, dentro da sua revista, tem uma parte da sua revista que diz assim o texto bíblico Levítico revela que a universidade de sentido para a palavra alma, pessoa física, vida de um animal, a vida de uma pessoa. Do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções, ou do sentimento, conforme Jesus expressou num dos contextos da angústia. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então, essa tristeza gerada pela alma. O espírito ele não gera essa tristeza, mas a alma ela tem essa tendência de gerar essa tristeza. A alma ela tem nós temos dentro dessa lição relação três origens. Dentro dessa lição, vamos tentar colocar. São as origens que estão dentro da lição: preexistência, do criacionismo e da participação. A teoria da preexistência. Então vamos ler a teoria da preexistência que está dentro da sua revista para você entender. Segundo essa teoria, as almas existentes na diversidade esfera do mundo espiritual entram no corpo gerado num processo denominado reencarnação. O objetivo desse processo é levar a pessoa a sofrer pelos pecados cometidos. As pessoas vão sofrer por aqueles pecados cometidos lá atrás. Esse é um dos pontos fundamentais do espiritismo. Entretanto, não há nenhum fundamento bíblico para essa teoria. A Bíblia revela que o pecado originou, passou-se aos homens. Olhando o Senhor para a terra, não viu um justo sequer, porque o pecado já tinha tomado conta. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que nós temos que colocar para os nossos alunos, para os seus alunos, que nós não acreditamos na reencarnação que voltou para poder fazer o homem sofrer por causa dos pecados lá de trás. Ele vai pagar para os seus pecados cometidos lá. Não, nós não acreditamos na reencarnação. Até porque a Bíblia diz que basta o homem morrer uma vez só. É uma vez só a morte do homem. E que vigora até nessa questão do pecado aí, aonde veio o pecado, veio também a graça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem que está em Cristo, ele não acredita em reencarnação, ele acredita em Deus restaurar o homem que morreu uma vez. Ele tem que morrer salvo, porque ele não tem essa questão de ficar vagando por aí, ou de estar pagando pelo erro de alguém que cometeu lá atrás, porque meu tataravô pecou, então eu sou reencarnação do meu avô que vim para consertar. É isso que eles acreditam. Eles acreditam que aquele que veio agora, que está aí reencarnado, veio para consertar o erro do outro que não pôde consertar. O que eu trago para você nessa noite?
de preparação dessa lição é que basta o homem precisa estar convicto da sua salvação. A qualquer momento que ele for chamado, é uma vez só. Partiu para a eternidade, segue seu juízo eterno. O corpo volta ao pó como era e o espírito volta a Deus. Esse espírito vai voltar a Deus, esse corpo vai virar matéria. Então não tem essa questão de reencarnar em outra pessoa, em animal, seja que for, ou em criança, e vir assumir o seu papel. Porém, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nós não temos que carregar o pecado do passado, de outrora, aquele que pecou, e agora estamos carregando o passado de alguém. O ponto 2, que é o criacionismo, segundo essa teoria baseada no pensamento zoológico grego, Deus dedica-se à criação das almas diariamente para que habitem nos corpos que foram sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos, não tem fundamento bíblico, daquelas almas que vão morrendo, né? Que habitam em corpos que foram concebidos. Os corpos foram chegando agora, vai encarnando outra alma. Também nós não acreditamos nessa teoria. A teoria participativa, ela expressa que Deus dá vida a toda pessoa, gerada de acordo com as leis da reprodução biológica gerada por ele. Assim, homem e mulher geram um novo ser com cooperação divina. É uma visão que tem a base bíblica, que está em harmonia com a palavra de Deus. Fala o Senhor que estabeleceu o céu e o fundamento da terra. Então, se o homem na concepção, a mulher deu à luz a uma criança, aquele momento ele está gerando uma nova vida. A vida está sendo gerada agora. Não tem que ela veio porque alguém encarnou nela. Não existe isso. Nós acreditamos nessa teoria participativa. Nós acreditamos na reprodução segundo a ordem de Deus biologicamente, concebida e gerada segundo a vontade de Deus. Isto é o que você e eu acreditamos. Todavia, como Deus age na criação em cada alma e cada espírito dentro do ser humano, é um dos muitos mistérios da fé que essa lição vai trazer para você entender. Para nós entendermos um pouco mais dessa pincelada que estamos dando dentro dessa aula, o conceito de espírito é a palavra que se refere a espírito, ou pneuma, como nós falamos aqui. O termo pode se referir à parte material da personalidade humana. Dentro do conceito, é a fonte do discernimento, das emoções. Então nós temos que entender o conceito, é a conscientização do espírito. Nesse sentido, os termos espirituais só há dois tipos de crentes, os espirituais e os carnais. Ou o homem tem tendência à carnalidade, ou ele tem tendência à espiritualidade. As duas coisas não podem andar junto. Uma precisa ser derrotada. Ou o homem vai permitir que a vida espiritual dele sobressai a vida carnal, ou ele vai permitir que a vida carnal sobressaia a espiritual. Mas aí você me pergunta, mas pastor, não é Deus que eu pergunto? Não, isso aí é um direito do homem. O homem tem livre-arbítrio. Se ele quer ser mais espiritual, ele se quer ser mais carnal. Quanto mais ele busca o Senhor, que ele se aprofunda no Senhor, a tendência é ele ser espiritual e abandonar as coisas do mundo. Agora, quando ele abandona o Senhor, que ele deixa de buscar o Senhor, que ele tem uma vida promíscua, uma vida desenfreada, automaticamente ele vai alimentar o seu lado carnal. Ele tem que passar a alimentar o seu lado espiritual. Esse espiritual que faz o homem ter comunhão com Deus, faz o homem a buscar a sua salvação. Espiritual faz o homem a ter dentro de si mais vida e vida com abundância. Gálatas vai falar sobre os frutos do Espírito, vai falar sobre aquilo que nos afasta. Gálatas vai nos trazer a palavra de sabedoria para entendermos o que o apóstolo quis dizer a respeito dessa lição. Todo o testamento aqui, todo dentro do texto de Gálatas, está o relato completo daquilo que nós precisamos entender. Vamos abrir aí, se você tiver sua Bíblia, você pode abrir em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, e vai dizer assim, olha, que é a leitura bíblica em classe, e vai dizer assim, digo, porém, andar em espírito e não satisfareis a consciência da carne. Esse andar em espírito aqui é a cobiça entre a carne e o espírito, que é o versículo 17. O espírito contra a carne se opõe, se um ao outro, para que não façais o que quereis. Um está batendo contra o outro. O espírito vai bater contra o outro. O versículo 22
vai dizer, mas os frutos do Espírito, aí vai vir o fruto do Espírito. Aliás, o 21 vai dizer que os espíritos da carne, a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, peleias, dissensões, heresia, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, são assim das quais declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Essas tais coisas que eu estou falando aqui, que são as obras da carne que são manifestas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, tudo isso aqui, ela faz com que a nossa carne, a nossa alma deseje as coisas do mundo. Para você analisar dentro do livro de Gálatas, o versículo 19, 20 e 21, vai falar sobre tudo aquilo que a carne almeja. Agora você vai encontrar 22, apenas esse versículo 22, falando que o Espírito almeja. O versículo 22 diz, mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, unidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Um versículo só resumiu tudo que o Espírito quer. Agora precisa de 3 versículos para poder resumir o que a carne está querendo. A carne almeja muito mais coisa do que o Espírito. Mas o pouco que o Espírito almeja é o que faz o homem ter ligação direta com Deus. O homem precisa ter ligação com Deus. Dentro dessa revista Tricotomia aqui, da mordomia do Espírito e da alma, o segredo dessa revista aqui, dessa aula aqui, é o homem aprender a cuidar de si, santificar todo o teu ser. Não adianta o homem cuidar do corpo em academia e outras coisas, se o espírito não vai bem. Se a alma não está sendo alimentada pela palavra de Deus. Porque se ele estiver alimentando o corpo físico como matéria disso aqui que está por fora, nada contra, a gente tem que exercitar, tem que cuidar do corpo mesmo, você tem que cuidar da sua aparência, tem que cuidar do templo do Espírito Santo, mas quando você passa a cuidar e esquece do Espírito, esquece da alma, esquece que precisa alimentar o teu Espírito, aí é perigoso. Aí a carne vai desejar o quê? A carne vai desejar as cobiças, vai desejar a lascívia, a inimizade, vai desejar tudo isso. Quando na verdade é uma briga entre o espírito e a carne. Porque o espírito ele quer prevalecer. Mas para ele prevalecer, quem tem que permitir sou eu e você. Só assim, nós é que temos que permitir que o espírito prevaleça. Ele em si sozinho, ele não vai prevalecer, porque ele depende da função do livre-arbítrio do homem. Se é isso mesmo que o homem quer. O homem quer viver uma vida de bênção, uma vida próspera na presença do Senhor, ou o homem quer viver uma vida toda bagunçada? Essa é a pergunta. Você quer alimentar a sua alma, o seu corpo, ou quer alimentar o espírito? Qual que está caindo mais? Qual que está precisando ser alimentado? Vamos alimentar o espírito. Alimenta o espírito com louvor, coração, com palavra. Alimenta o espírito daquilo que você sabe que te leva até Deus. Na nossa conclusão diz assim, a mordomia da alma e do espírito, juntamente com a do corpo, completa a conservação integral do crente. 1 Tessalonicenses 5:23. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade diante de Deus é reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós e não somente parte da nossa vida. Por isso, sinta-se encorajado a expressar Cristo como seu Salvador. Esteja nele, seja santo. Para isso, Deus nos chamou para ser santo. Sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. Sede perfeito em toda a vossa maneira de agir. A lição da mordomia da alma e do espírito é cuidar do espírito. Se conseguirmos cuidar dos dois, eles vão vencer. Eles vão andar junto, de mãos dadas. Aí sim, você pode dizer assim, que dentro de você reina a parte espiritual. Que teu espírito está prevalecendo. Que o espírito que está em você, que o espírito que Deus soprou em você, prevalece muito mais do que os desejos da carne. Ok? Que Deus te abençoe. Esse foi apenas um rápido resumo da nossa lição, do tempo, os bens e talentos. E se você puder, ao terminar essa aula, deixa seu like, curta a nossa página, comenta, deixa aí. Teria um prazer de ler o seu comentário, ok? Deus te abençoe, até a próxima aula.